Possessão demoníaca. Há muitos relatos na história de pessoas que se dizem possuídas por demônios. O cinema e a literatura também exploraram muito este tema. E em muitas igrejas de várias denominações assistimos convulsões, gritos, xingamentos, mudanças na voz, e muitos acreditam que é um demônio que está prejudicando a vida desta pessoa. Em todos os casos destas supostas possessões, quando não houver fingimento, as causas podem ser sugestão e autossugestão. Na maioria das vezes, o ambiente é preparado para sugestionar as pessoas. O dirigente fala de forma rápida e ritmada, com autoridade, juntamente com o clima de quase histeria dos presentes. As pessoas são sugestionadas ou autossugestionadas a acreditarem que todos os seus problemas de saúde, financeiros ou familiares são causados por demônios e que eles devem ser expulsos. Daí, numa espécie de transe, dramatizam na frente de todos um verdadeiro show da expulsão destes demônios. Começam a aparecer mais e mais pessoas possuídas, fruto da sugestão e histeria coletiva. Depois, se dizem libertas e agradecidas. Porém, depois de alguns dias ou semanas, podem voltar naquela ou em outra igreja, se dizendo possuída novamente, porque seus problemas não foram resolvidos. E se o problema que a pessoa tinha for resolvido de maneira natural, vai divulgar a todos que o mérito foi a expulsão do demônio. Desequilíbrios psíquicos. Os desequilíbrios psíquicos, como neuroses e transtornos de personalidades, também são a causa de muitas possessões. A pessoa desequilibrada dramatiza estar possuída por alguma entidade de acordo com sua crença. Demônios, espíritos, entidades e até extraterrestres. Estas possessões, que nada mais são que surtos e histerias com perda do autocontrole, podem e devem ser tratadas pelo tratamento psiquiátrico psicológico. Se esta pessoa doente não for tratada corretamente, o exorcismo pode funcionar como um efeito placebo, onde, por sugestão, a pessoa apenas se sente curada pela expulsão do demônio imaginário, mas permanecem as causas psíquicas de tais desequilíbrios e surtos. Estes desequilíbrios podem vir acompanhados raramente de algum fenômeno parapsicológico, como levitação, captar pensamentos, xenoglossia, telecinesia, etc. Como a parapsicologia ainda é pouco conhecida, as pessoas em geral vão atribuir tais fenômenos aos demônios. Qual a posição da Igreja Católica sobre a possessão demoníaca? O ritual do exorcismo está descrito no Ritual Romano. O Ritual Romano é um livro litúrgico que contém todos os rituais normalmente administrados pelos padres, incluindo o único ritual formal para exorcismo, aprovado pela Igreja Católica Romana. Mesmo que o ritual romano não se trate de doutrina religiosa propriamente dita, uma ordem disciplinar universal obriga ao respeito e acatamento dos católicos, inclusive nos conceitos teóricos pressupostos. Mas a parte do ritual romano que se refere aos exorcismos não é uma ordem disciplinar universal, como o são todas as outras partes do ritual. Expressamente na bula
em que se promulgam os exorcismos, diz ortamur, isto é, exortamos, que significa recomendamos que o costume que se tinha na Alemanha se estenda a todo o mundo. Portanto, é uma exortação, recomendação muito antiga e não uma ordem disciplinar universal. Com o tempo, houve alterações no texto do ritual do exorcismo. Avançava a ciência da época e a Igreja acompanhava. A Igreja reduziu e praticamente suprimiu os exorcismos do ritual do batismo e das outras bênçãos oficiais. Atualmente, cancelou a própria ordem menor de exorcista. Hoje, ninguém se ordena exorcista, como anos atrás e durante tantos séculos se vinha fazendo. O termo argumentos ou provas de possessão diabólica foi substituído pelo de sinais. Em 1952, a frase sintomas de possessão são sinais da presença do demônio foi alterada para sintomas de possessão podem ser sinais da presença do demônio. Depois, a Igreja acrescentou: não creia facilmente que se trate do demônio. Atualmente, a Igreja somente autoriza exorcismos com licença expressa do bispo da diocese, concedida a um padre oficialmente nomeado. Infelizmente, hoje, alguns padres, mais ou menos supersticiosos, dão exorcismos por conta própria. Portanto, não se pode dizer que, se existe o ritual do exorcismo, no ritual romano, então existe a possessão demoníaca, porque o próprio ritual romano e a prática da Igreja foram claramente acompanhando a ciência na sua evolução. O tema possessão tem se comprovado ser de âmbito psicológico e psiquiátrico, e não religioso. Muito do que se acreditava ser possessão demoníaca agora é diagnosticado como sendo esquizofrenia, paranoia, distúrbio de múltiplas personalidades, histeria, neuroses, sugestão e autossugestão. Os sinais de possessão demoníaca, acompanhados da repulsa por objetos sagrados, segundo o ritual romano, são falar línguas desconhecidas, revelar coisas distantes ou ocultas, manifestar forças superiores à idade ou aos costumes. Nenhum desses sinais ou sintomas hoje é válido. A parapsicologia explica como perfeitamente natural. Falar línguas desconhecidas sem ter aprendido, xenoglossia. Adivinhações por telepatia ou captar pensamentos, IP. Hiperdinamismo ou sansonismo. Em crises de fúria, o aproveitamento ao máximo das energias musculares e nervosas pode dar a impressão de força superior à idade ou aos costumes. Sabemos dos estudos e comprovações da parapsicologia, mas a parapsicologia é uma ciência muito nova, pouco conhecida e muito deturpada, e muitos cientistas nem a consideram ainda como ciência. É preciso o reconhecimento da comunidade científica mundial. Por isso, a Igreja ainda não nega a possessão demoníaca e exclui de vez o ritual do exorcismo. Possessões demoníacas na Bíblia. Abordamos esse tema de forma mais detalhada em outro vídeo. No Antigo Testamento, não há nenhum caso descrito de possessão demoníaca. No Novo Testamento, há muitos casos de possessão por demônios, mas os judeus da época consideravam demônios como entidades que causavam doenças internas
e não como diabos ou anjos rebeldes, como os demônios são considerados hoje. A Bíblia é um livro de doutrina religiosa, que fala da revelação de Deus. Não é um livro de ciência, psicologia, medicina, psiquiatria ou parapsicologia. Religião é uma coisa, ciência é outra. As duas áreas podem e devem cooperar dentro de seus campos específicos, em temas fronteiriços, como são, por exemplo, os verdadeiros milagres.